quero desejar bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo. Estamos aqui para uma nova empreitada no sistema educacional brasileiro, estadual, Estamos contando com a ajuda de todos vocês para a gente poder divulgar nas escolas o sistema Professor Online. O sistema Professor Online, ele é um sistema em que os professores irão fazer os seus registros de faltas, notas, agendar avaliações, ter acesso ao calendário escolar e aos conteúdos e à recuperação paralela que eles fazem no seu dia a dia. Nós transferimos todos os registros do papel para o sistema online. Queremos que isso já inicie em fevereiro de 2015. Primeiro, nós queremos dar para vocês o site em que os professores irão se conectar para ter acesso ao professor online. Então, o acesso para o professor será professoronline.sc.gov.br. Repetindo, professoronline.sed.sc.gov.br. Nesse momento, nós vamos fazer a apresentação do sistema e queremos dizer que algumas dúvidas nós vamos ter tempo de respondê-las pelo chat. Se não conseguirmos, estamos guardando os questionamentos para a posterior resposta. As sugestões também poderão ser enviadas. Lembrando que as gerências terão como nosso suporte os NTEs, em que as escolas poderão enviar para os NTEs as dúvidas e as sugestões, e os NTEs que entrarão em contato com a Secretaria da Educação, porque nós não temos condições de atender as 1.200 escolas. Para isso, os NTEs terão o endereço professoronline@sed.sc.gov.br. Este endereço de e-mail é para que os NTEs possam contactar com a secretaria, com o suporte da secretaria, para tirar as dúvidas do sistema, bem como também trazer sugestões. Ou também pelo telefone 3664-0221. 3664-0221. E vocês podem estar se perguntando, por que nós estamos realizando essa formação ou essa apresentação do sistema nesse momento, dezembro, final do ano? Porque, na verdade, nós queremos iniciar em 2015 e queremos que os professores já testem o sistema. Entrem, naveguem, observem as funcionalidades que ele tem, em que locais que ele vai digitar notas, em que locais que ele vai registrar o diário de classe. Então, nesse sentido, a nossa intenção é que o professor faça, no decorrer do ano, das férias, do início do ano, agora ainda antes de finalizar o ano, ele pode entrar no sistema e fazer as suas navegações, né? Conhecer o sistema. O nosso objetivo é que ele conheça, que ele teste, que ele verifique o que ele vai trabalhar em 2015. Em 2015, nós vamos ter o diário online. Não pretendemos ter mais no papel. Mas a gente, como é um primeiro ano de implantação, nós vamos aperfeiçoar o sistema durante o processo junto com vocês. Então, nós queremos a ajuda de vocês que estão aí com os professores em suas escolas. Os diretores, a equipe pedagógica e administrativa da escola, os AEs, os ATPs, os especialistas, eles terão acesso para visualização.
Eles não farão nenhuma inserção no sistema de digitação de notas, de nada disso. Eles só terão visualização. Então, eles poderão visualizar e verificar o professor que está fazendo, alimentando o sistema com as notas, com seu diário, com todas as funcionalidades que o sistema possui. Ele fará essa visualização pelo SIGES, que não é pelo portal do professor online. No portal Professor Online, no sistema Professor Online, só vai acessar o professor que tem turma. Então, como ele é um sistema para registro das atividades pedagógicas do professor junto a seus alunos, só ele que vai usar o professor online. No entanto, quem visualizar entrará pelo SIGESC, mas poderá visualizar o que o professor faz no sistema Professor Online. Vocês podem observar que eu dei um endereço de acesso e na tela que vocês estão visualizando possui um outro endereço. Este endereço da tela que vocês visualizam nesse momento é um endereço de homologação. É a base aonde está sendo construído o sistema. Então, é só para os analistas, não é para o professor. O link que o professor vai digitar para se conectar é professoronline.sed.sc.gov.br. Então, vocês observem aí a tela inicial. Professor online pede matrícula, senha e código. A matrícula é a matrícula do professor do estado. A senha é a senha que ele acessa o contra-cheque. Nós pensamos que ele não necessitaria gravar outra senha para o sistema. Como é uma senha pessoal, que ele vai no sistema para verificar o seu contra-cheque, acreditamos que seria mais fácil para ele poder acessar a esse sistema. Então, ele entra com a matrícula, a senha dele da folha de pagamento, do contra-cheque, e o código abaixo, que é um código de segurança para que não haja invasão no sistema desse professor, né? Nas digitações desse professor. Aqui, neste momento da apresentação, nós não entraremos com senha, porque nós não vamos invadir a privacidade de nenhum professor. Como nós estamos na base de homologação, para nós basta a matrícula e o código. Clicou em Entra, entrou. Então, a partir do momento que o professor entra no sistema com sua senha e o seu login, ele passa a ser o sistema personalizado. Aparece abaixo do professor online o nome do professor que está trabalhando, né? E daí o próprio sistema já apresenta bem-vindo, professor, né? O nome do professor. Mostra para o professor o seu último acesso com data e horário, para que o professor possa realmente ter certeza de que foi aquele dia e aquele horário em que ele entrou para fazer qualquer situação no sistema, e pergunta qual é a turma que ele deseja trabalhar. Por que dessa pergunta? Porque aqui nessa tela aparecerá o nome das escolas, as turmas em que o professor trabalha na rede estadual. Então, se o professor trabalha em 2 escolas, porque ele complementa a carga horária, aparecerá aqui as turmas em que ele atua na rede estadual. Então, pode aparecer 2 escolas, 3 escolas, 5, 6, 10, 15, 20 turmas. Ok? Para que o professor busque uma turma, ele seleciona, clica e aparece a turma. No canto superior direito, vocês podem observar que aparece o nome da escola,
a disciplina que o professor trabalha, a série, o turno, a turma e a matriz curricular que está nesta turma, que esta turma está matriculada. Então, a turma foi selecionada com sucesso e o professor pode entrar para trabalhar. Só que, às vezes, o que pode acontecer? Puxa vida, era para eu ter selecionado outra turma, errei. O que o professor faz? Ele vai lá nessas informações, clica sobre elas e automaticamente retorna à tela anterior e solicita que ele selecione a turma para trabalhar. Lá na casinha do lado esquerdo, neste ícone, também retorna para a tela inicial, pedindo para que ele selecione a turma que ele quer trabalhar. Selecionou a turma, vocês podem observar que tem 4 ícones. Nós vamos começar pelo final, o ícone ajuda. Neste ícone, o professor vai encontrar o manual instrucional do sistema. Todas as telas têm os ícones autoexplicativos. Então, o professor poderá entrar no sistema. Ah, mas eu nunca vi, não conheço, não sei como é que é. Ok, entra no sistema, vai lá no ícone ajuda e vai aprendendo sozinho a mexer no sistema. Lembrando que esta apresentação está sendo gravada e será disponibilizada no portal da Secretaria de Educação, na intranet, a partir de amanhã à tarde. Então, nós estamos gravando para que vocês que estão aí possam transmitir nas escolas ou em grupos para que os professores conheçam o sistema, visualizem. Vocês podem montar no laboratório de informática, cada professor numa máquina, e vocês podem ir auxiliando os professores que lá estão. Então, voltamos ao menu principal, ali temos a escola, agenda e diário digital. No ícone escola, tem alunos da turma, calendário escolar e dados da escola. Alunos da turma, o professor terá acesso à matrícula, o número da matrícula, e todos os alunos que estão matriculados e frequentando aquela turma. Se o professor quiser mais detalhes do aluno, ele coloca o cursor sobre o nome do aluno e aparecerá o nome completo do aluno, a data de nascimento, a idade e a filiação. Mas também aparecerá o nome do responsável. Por quê? Algumas vezes nós sabemos que nem sempre os pais são os responsáveis pelas crianças. Às vezes tem a guarda de um outro parente, ou do avô, da avó, do padrinho, do tio, da madrinha, do irmão mais velho, ou ele está numa casa-lar, quem tem a responsabilidade dessa casa-lar, N situações. Isto não significa que o professor é que fará o contato com esta criança ou com a família desta criança ou deste adolescente. Mas são dados que ele poderá acessar se assim ele desejar. Então, aqui ele vai ter o nome dos pais, os responsáveis, o telefone, a data de nascimento do seu aluno daquela turma. Depois nós temos o calendário escolar. O calendário escolar não será responsabilidade do professor alimentar. Este calendário escolar é aquele que atualmente a escola faz no papel e fica no papel, né? Embora a gente tenha no SIGESC o mesmo aplicativo para poder preencher, mas é muito pouco usado. Aqui nós teremos
cada escola terá que colocar o seu calendário escolar. Aqui ele compreenderá os dias letivos, as reuniões pedagógicas, as feiras, os conselhos de classe. Aqui aparecerá todas essas informações. Por quê? Porque junto com o professor online, nós também temos o sistema estudante online. A partir do momento que a escola coloca o calendário escolar no ar, os alunos e os pais poderão consultar automaticamente. Como nós estamos tratando de um sistema online, o que coloca no sistema do professor automaticamente aparece para o aluno. O professor digitou uma nota, o aluno já vai saber. O professor digitou a agenda de prova, o aluno já vai saber. Então, aqui nós temos o calendário da escola. Depois, nós temos os dados da escola. Esse é um dado complementar, aonde que ela se localiza, o endereço, o mapa, né, para que a família possa se localizar. O contato com o número do telefone e o endereço eletrônico, caso a família necessite. Detalhes são informações para o professor de todas as turmas, alunos, número de alunos por turma, os aprovados, transferidos, reprovados. Esses dados eles já estarão disponíveis para o professor visualizar, porque ele carrega do SIGES, que não significa que o professor terá que fazer qualquer coisa nesse campo. Isso é só para visualização. O desempenho, aqui nós vamos ter os índices do IDEB e depois vai carregar os índices do Enem, só para que o professor tenha essa informação. Também é um índice que vai ser alimentado, vai ser, vamos dizer assim, puxado do banco que já está lá. Não, a escola também não vai necessitar, que ele é um banco de dados do censo escolar. Vamos então à agenda. A agenda nós temos avaliações, tarefas, agenda da turma, visualizar a agenda do professor e horário da turma. Avaliações. Vamos lá. Quando o professor clica em avaliações, aparece a tela em que está registrado todas as avaliações com data, qual tipo de avaliação que esse professor já registrou. Observem que há 3 formas de avaliações: trabalho, prova e recuperação paralela. Isto não significa que o professor não fará outras avaliações. Prova, a nomenclatura prova, é a prova que o professor já está acostumado a fazer com seus alunos. Com esta nomenclatura, o sistema só permitirá agendar 2 por dia. Não poderá ter 3 provas por dia. A nomenclatura trabalho aqui, como nós tivemos um grupo de professores que nos auxiliaram na construção do sistema, a nomenclatura trabalho significa as demais atividades avaliativas. O professor solicitou que eles fizessem uma pesquisa em casa que valia nota. O professor vai colocar como trabalho. O professor vai dar nota na apresentação do trabalho. O professor coloca como trabalho. O professor vai fazer um teatro e vai valer nota. Trabalho. O professor tem apresentação de um seminário. Trabalho. O professor tem apresentação de trabalho na sala de aula. Trabalho. Então, todas as demais atividades que o professor quiser. O professor mandou fazer tarefa de casa e aquela tarefa valia nota. Trabalho. Porque tinha-se inúmeras nomenclaturas utilizadas pelo professor e que aqui ia ficar infinita. Mas
toda atividade, que não é prova, mas que é uma atividade avaliativa, nós optamos por colocar, junto com esse grupo de professores, a nomenclatura trabalho. Nota de tarefa. O professor cobra nota de tarefa. Ó, quem fez tarefa tem nota. Então, é no trabalho que o professor vai colocar sua nota de tarefa. A recuperação paralela, que a gente sabe que é uma questão legal, que precisa ser possibilitado ao aluno e que também será marcado na agenda para que todos os alunos observem. Lembrando que quando o professor chegar aqui e agendar a trabalho, a prova, a recuperação paralela, no mesmo instante o aluno vai saber a data da prova, o conteúdo da prova, o conteúdo do trabalho, o que é que ele tem que fazer e a recuperação paralela, porque o professor terá o campo para digitar o que é que ele quer na prova, no trabalho, na recuperação paralela. Observem que há também uma média. Esta média não é média do aluno individualmente, é a média da turma naquela avaliação. Então, observem que nesta disciplina, no dia 30 de outubro, a professora fez uma prova cuja média da turma foi 5,7. Ou seja, não chegou a 51% da aprendizagem dos alunos. 49% não conseguiram aprender aquele conteúdo. Então, aqui abre uma perspectiva para o professor repensar, reorganizar a sua metodologia, ou que tipo de avaliação, que tipo de itens ele colocou para serem avaliados, que não deu conta de pelo menos 70% dos alunos terem aproveitamento nessa aprendizagem. Então, aqui é só um auxílio que vai ser automático a partir do momento que o professor digita as notas da prova. Ao lado, vocês vão observar um caderninho e uma lupinha. Aqui, quando o professor clicar sobre este ícone, vai aparecer uma tela que significa as notas que ele vai digitar. Então, no canto superior esquerdo aparece a data da prova, que tipo de avaliação, se é trabalho, se é prova, se é recuperação paralela, a média de aprovação e um lembretezinho, liberar para estudante online. Por que se colocou esse lembrete? Digamos que o professor está digitando as notas, mas não conseguiu digitar de todos. Como nós estamos num processo online, se ele digitar de 3 alunos e liberar, somente 3 vão ficar sabendo, e os demais... Então, como ele às vezes não consegue fazer a correção de todas no mesmo dia, ele precisa terminar no outro dia, ou em casa, ou seja onde for, ele tem essa opção de só liberar para o estudante online quando todos estiverem preenchidos. Enquanto não tiver preenchido, ele não libera para o estudante online, fica armazenado só para ele. Observem que ao lado da descrição nota tem situação, não informado, faltou, informado e segunda chamada. Quando consta não informado, é porque o professor ainda não fez a correção da prova ou ainda não efetuou esta avaliação. Agora vamos aqui digitar as notas dos alunos. Esta menina tirou 9, o posterior 8, o Arthur tirou 9. Bom, eu sou boazinha, não dou menos de 7, você já sabe que comigo o aluno tem que aprender e ser aprovado. Então, a Beatriz tirou 9 e assim sucessivamente. Daí vocês vão perguntar, tá, e daí? Eu tenho que ir lá no ladinho e colocar informado para cada um? Não. Quando o professor digita tudo ou parte dela, da listagem que ele tem, ele vai no final da página e confirma, ou ele dá um Enter
e automaticamente o sistema vai colocar que o professor já informou a nota para o aluno. E daí vai dizer, as notas atualizadas com sucesso, mas só 4 alunos, professor, precisa os demais. Ah, mas a Beatriz faltou. Então o professor vai lá e coloca faltou para a Beatriz. Dá o Enter e registra que ela faltou à avaliação. Ah, mas ela não vai ter direito à segunda chamada? Óbvio, ela terá direito depois de ter justificado a sua falta. A justificativa da falta, aqui não nos diz respeito que tipo de justificativa a escola aceita. Nem sempre a justificativa da falta da avaliação será o atestado médico. Muitas vezes a escola tem como prática um bilhete na agenda, ou um bilhete do pai, ou o telefonema do pai, ou o telefonema do responsável, ou o pai vai na escola no dia seguinte. Isso é uma responsabilidade da escola. Não vai ter nenhuma importância para o sistema se ele faltou por atestado médico ou se ele faltou por conta de que o pai ou a mãe ou naquele dia ele teve outra situação. A escola é que tem o parâmetro de segunda chamada. Então a escola aceitou a justificativa, ele tem direito à segunda chamada, o professor vai digitar a nota dele da segunda chamada, vai Enter e vai aparecer que este aluno fez a segunda chamada, provavelmente porque ele tinha uma falta justificada. E daí some aqui a falta. Lá na digitação de faltas depois vai aparecer que este aluno tem uma falta justificada. No sistema agora, já no CIGESC, desculpa, já tem a possibilidade de ter o cômputo da falta justificada. Até o momento, o professor sabia que este aluno tinha um atestado médico ou tinha uma outra justificativa. No momento de fazer a digitação das faltas, esta falta justificada se transformava em presença. Então, agora não. Ela é falta justificada, informada no sistema, no entanto, não prejudica o aluno no cômputo dos 25% que ele poderá ter de faltas. Ela é uma falta justificada, então não, ela entra lá nos 75% da frequência, ela não prejudicará esse aluno, ok? O zero informado. O que significa isso? O aluno fez a prova, chegou, assinou e entregou para o professor. Não respondeu nenhuma questão, não fez nada na prova. O professor vai dar o zero, que é aquilo que a gente supõe que já é feito. No entanto, esse zero vai para o cômputo da média. Ele não fez a prova, o professor informou o zero está no cômputo da média. Aí o professor pode dizer assim, poxa vida, acabei digitando as notas da turma 201 na 200. O que eu faço? Ele vai lá, exclui todas as notas para poder refazer e colocar as notas corretas. Vai aparecer uma mensagem, você deve confirmar para excluir todas as notas. Então, ele vai no final da página, confirma ou dá o Enter e vai dizer notas apagadas com sucesso. Lembrando que como nós estamos num sistema online e num sistema que cada professor entrará com sua matrícula e login, fica gravado no sistema que quem fez a exclusão dessas notas foi o professor tal, com a sua matrícula, com a sua senha, e o IP da máquina foi o número tal. Isso isenta qualquer outra pessoa
de ter a responsabilidade de apagar as notas que ele digitou, ok? Então, vamos lá na agenda novamente. As avaliações ainda. O lapisinho significa editar atividade, ou seja, o professor clica, aparece a tela que diz trabalho ou prova, né? Ele coloca o assunto, confirma, fecha e aparece lá que ele tem o trabalho. Para o aluno, vai aparecer o conteúdo do trabalho, o que é que o aluno tem que fazer. Por isso que o professor deve fazer uma descrição bem detalhada para que o aluno possa compreender o que é que ele tem que pesquisar. A lixeirinha, que é um ícone universal, que a gente sabe que tudo que a gente não quer, que a gente exclui porque errou ou porque naquele dia não vai ter aula, porque teve um fato inusitado, teve um momento que não vai ter transporte escolar, N situações ele pode desmarcar indo na lixeirinha. O sinal de mais é para que ele possa fazer a inserção das avaliações. Aqui nós temos 3 situações. Nova tarefa. Tarefa significa as tarefas que o professor mandou para casa. Deveres. Vocês precisam fazer uma pesquisa sobre tal coisa para trazer para a escola. Deveres da página tal até a página tal. Tarefa de qualquer tarefa o professor pode lançar na agenda que o aluno vai visualizar no estudante online quais são as tarefas que ele deverá fazer e qual o dia que ele deverá apresentar para o professor. A nova avaliação, e daí aqui é prova ou trabalho, e trabalho são todas aquelas situações avaliativas que vão fazer parte da média. O professor digita o assunto e automaticamente cai naquela tela anterior, que confirma que o professor marcou aquela avaliação, no dia 4 de dezembro, que é um trabalho, que já é o terceiro trabalho que o professor solicita para esta turma, e fica gravado. Voltando na tela do maisinho ali, quando o professor clica no mais, aparece a recuperação paralela. Bom, a resolução da avaliação, ela fala que a recuperação paralela, ela se dá a qualquer tempo. A LDB também fala isso. E ela não é recuperação somente de notas, ela é recuperação de conteúdos. Atualmente, nós sabemos que a prática escolar, ela se dá da seguinte forma: o professor tem 4 avaliações no bimestre. Ele faz uma prova de recuperação final e desta prova ele vai vendo em qual é a menor nota dos alunos nas 4 avaliações e substitui. Aqui isso não será possível desta forma, somente pensar, né, as notas de todas as 4 avaliações. Aqui o professor fará a recuperação paralela por avaliação. Nós sabemos que se ele tem 4 avaliações, ele pode fazer 4 recuperações paralelas. No entanto, nós temos consciência de que o calendário escolar não permite 4 avaliações, 4 recuperações paralelas, por conta desse tempo que a gente tem. O que nós pensamos junto com os professores e colocamos no sistema? Para cada avaliação, o professor poderá fazer uma recuperação paralela, mas ele pode optar por fazer 2 recuperações paralelas das 4 avaliações, mas ele terá que optar por qual avaliação será a substituição da menor nota.
Então, digamos que ele fez a primeira e a segunda avaliação. Na terceira, ele vai fazer uma recuperação paralela e vai vincular essa recuperação paralela à avaliação 1. A recuperação paralela, ela não necessariamente precisa seguir uma ordem das avaliações. A primeira recuperação paralela tem que estar vinculada a 1, a segunda a 2. Não. O professor pode ter 5 avaliações e vincular a recuperação paralela a 1 e a 4, a 1 e a 3, a 2 e a 5, sem problemas nenhum. A partir do momento que ele digita a nota da recuperação paralela, vinculada àquela avaliação, o sistema vai substituir a menor nota automaticamente. Então, caberá ao professor verificar em qual avaliação ele teve o menor índice de aprendizagem, que já está ajudando ele lá naquela tela em que aparece a média das avaliações. Isso será uma decisão do professor, não é uma decisão do sistema. Ele é que vai verificar qual avaliação ele quer vincular para poder fazer a recuperação paralela. No canto superior direito, vocês podem observar 2 casinhas. A primeira significa a agenda da turma. Então, o professor vai marcar uma avaliação, mas ele vai verificar como é que está a agenda da turma. Nossa, aqui ele vai visualizar a agenda da turma em que todos os professores já marcaram avaliações, provas, trabalhos, recuperações paralelas. Então, ele observa aqui que no dia 11 de novembro, os alunos tiveram prova de biologia, trabalho de geografia, tarefa de língua portuguesa e prova de sociologia. A única avaliação que só será permitida 2 é prova, a nomenclatura prova. A nomenclatura trabalho poderá ser 2, 3, tarefa, não tem problema. Só prova que são 2. Não se esqueçam que a recuperação paralela conta só 2, porque você vai vincular a uma avaliação. Então, ele também só pode ter 2 por dia. Aí, esse professor vem aqui, olha a agenda e diz assim, poxa vida, mas eu só tenho uma aula por semana nesta turma e já tem 2 provas marcadas. Mas acontece que esse professor tem aula outro dia. Então, eu posso conversar com o meu colega, pedir que ele marque para outro dia. Daí ele tem que ir no sistema, excluir a avaliação para que eu possa incluir a minha avaliação para os alunos saberem que não terá mais prova de matemática, será de história no lugar da prova de matemática. Mas ele vai visualizar todas as atividades avaliativas da turma e as tarefas através da agenda da turma. Na outra casinha, tem a agenda do professor. Então, aqui ele vai visualizar a sua agenda de todas as escolas da rede estadual que ele tem. Então, vocês podem observar que no calendário aparece prova e o nome da escola, mas se ele colocar o cursor em cima, aparecerá a turma, a série e que prova ele. Claro que ele sendo de uma única disciplina é a prova da sua disciplina, ou o trabalho ou a tarefa da sua disciplina. Mas ele poderá visualizar como é que está a sua agenda na rede estadual e também em cada turma, em todo o seu processo de professor na rede estadual. Então, aqui ele terá um acesso à sua agenda na rede estadual. Nós temos uma situação no sistema que é a seguinte. A escola, assim como hoje, ao final do conselho de classe,
A AE diz assim, professor, o senhor tem que me entregar o conselho de... Desculpa. O diário de classe até tal dia para eu poder fazer a digitação das notas e gerar o boletim. O mesmo vai acontecer no sistema. Após o conselho de classe, a escola, a equipe pedagógica e administrativa vão dizer, olha, professor, o senhor tem 24 horas, 10 horas, 12 horas, 48, 72, uma semana, 15 dias para me deixar o sistema redondinho, com todas as notas, todas as avaliações, com tudo. Isso é uma decisão da escola. O sistema não vai travar para todos iguais. Cada escola terá que ir lá no SIGESC e dizer, o primeiro bimestre começa tal dia e termina tal dia. O segundo bimestre começa tal dia, o segundo termina tal dia. Digamos, agora nós estamos no quarto bimestre, que fechou o sistema, né? E o professor, por N situações, que aqui nós não vamos julgar, o professor esqueceu ou passou despercebido que ele tinha que arrumar a nota de um aluno quando aquele bimestre já estava fechado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai verificar que nessa tela, que ele vai lá no bimestre que está fechado, daquela turma, vai aparecer essa tela para ele. Aqui, o que vai aparecer quando o bimestre estiver fechado? Só um desenho de um processinho, de um caderninho e uma lupa. Mais nada. Para visualizar notas. Só. Tá? O que acontece? Ele vai ter que ir naquele caderninho lá, como ele esqueceu a nota do primeiro bimestre. Ele vai lá naquele caderninho, abre a tela da turma e ele diz assim, é o aluna Beatriz, que eu preciso arrumar a nota. Então, ele clica na Beatriz, dá um Enter. Primeiro vai dizer o motivo, preciso trocar a nota da Beatriz porque ela entregou o trabalho depois de fechar o bimestre e eu aceitei. Ok, isso é uma responsabilidade do professor e eu acho que ele deve aceitar mesmo se ela teve uma justificativa plausível. Então, foi criado um processo. E isso não significa que é um processo daqueles físicos que a gente já está acostumado. A AE, via SIGESC, receberá uma mensagem que o professor tal, na turma tal, aluno tal, precisará ser aberto o sistema para o professor arrumar a nota desse aluno. Aí, a AE abre o sistema para ele e vai aparecer, então, aberto só da aluna Beatriz. Aqui a gente está numa parte ainda de homologação e nós não conseguimos ainda fazer esse processo para mostrar para vocês. Mas aí abre essa tela, aparece lá que a aluna está em processo, o professor digita a nota e daí o prazo para que isso se efetive, a AE que vai dar para o professor. Se é 10 horas, se é um dia, se são 2 dias, 3 dias. Ele digitou, a AE recebe uma mensagem que já está digitada, ela vai lá e fecha o sistema. Por que foi feito desta forma? Porque a gente sabe, e nós já temos na Secretaria de Educação, alguns processos ou algumas denúncias em que o professor diz que o diretor ou o AE alterou a nota do aluno e não sem a permissão dele. Então, quando é feito isso, como é com o login e a senha do professor, solicitando ao AE, tanto o AE quanto o diretor da escola se eximem desta responsabilidade. Aparecerá a matrícula e a senha desse professor, confirmando que foi ele que fez este ato. E não há nenhuma
nenhum impedimento que se faça isso, mas confirma, só deixa registrado que foi aquela determinada pessoa que fez. Voltando à agenda, nós temos os mesmos ícones que vocês viram naquela tela de avaliações e que o professor poderá caminhar por lá, ele também pode caminhar por aqui. Tarefas, agenda da turma, visualização da turma. Horário da turma. Aqui não é o professor que vai fazer o horário da turma. É o horário que a equipe pedagógica e administrativa da escola fazem no papel, e será alimentado lá no sistema. Muitas escolas já têm programas para fazer automaticamente os horários de escola, da escola, né, das turmas. No entanto, o sistema ainda não está casado com estes sistemas particulares das escolas. Algumas escolas têm um tipo de sistema, outro tem outro, mas nós já estamos preparando um sistema de horário, não será para 2015, em fevereiro, para que, ao alimentar no sistema o horário, o professor, quando abre o horário da turma, ele vai saber quem é o professor que vem antes dele, qual é o professor, a disciplina e o professor que vem depois dele, ou no dia anterior ou no dia posterior. Então, esta possibilidade é só para o professor visualizar, não será ele que fará esta inserção no sistema. Depois nós temos o diário digital. Vocês podem observar que acima, abaixo do menu principal, vai aparecendo o caminho que este professor está percorrendo durante o momento em que ele está utilizando o sistema. Este caminho vai ajudar, porque ele vai pensar assim, eu estou na agenda da turma, mas eu quero saber qual é o calendário da escola. Ele não precisa voltar lá no menu escola. Ele clica no calendário da escola, automaticamente já aparece o calendário da escola. Isso auxilia porque vai aparecendo para ele ali em cima um menu com todas as informações pelo qual ele já passou no processo, no sistema. Então, vamos ao diário digital. Diário de classe. Aqui é o registro, aquele registro que o professor faz no papel, ele fará online, né? Fará no seu diário de classe online. Aí ele precisa fazer na hora que ele está na sala de aula? Não, ele pode fazer no momento em que ele achar que deve, a hora que ele vai fazer. O sinalzinho de mais é para ele inserir novos conteúdos, atividades que ele fez naquela turma. Ele confirma e aparece lá no diário de classe que aparece os dados foram inseridos com sucesso, ele fecha, então aparece lá que no dia 4 foi realizado exercício sobre literatura. Se ele errou, ele vai na lixeirinha e joga fora. Ele também pode ir no lapisinho para editar, né? Ou para acrescentar mais algum conteúdo, fecha, automaticamente já aparece lá. Tem uma impressora do lado. Quando ele for excluir, vai perguntar se ele tem certeza que ele quer excluir esse conteúdo. Por que a impressora? Ao final de cada bimestre, o professor vai tirar cópia do seu diário de classe para entregar à E da escola, assinado. Ah, mas não é tudo online? Precisa fazer isso? Enquanto a política de assinatura digital no país não estiver bem definida e o Estado de Santa Catarina não tiver a assinatura digital para todos, né, nós teremos que ter esse documento assinado pelo professor da sala de aula para estar arquivado na escola. Ah, vocês podem me perguntar assim, tá, mas e eu tirei licença na metade do segundo bimestre e só retornei no final do terceiro bimestre? Como fica? Até o início
da sua licença, o professor pode tirar naquele bimestre cópia do seu diário de classe e entregar na secretaria assinado. Dali para frente, a responsabilidade é do próximo professor. Mesmo que no sistema esteja registrado a matrícula e o login deste professor, foi uma solicitação dos professores que nos ajudaram a construir o sistema, que pudesse ser entregue, assinado para não ter dúvidas. Então, a gente respeitou essa sugestão dos professores. Um outro ponto do diário digital são as notas. Aqui nós temos as avaliações que o professor já fez e aqui vai aparecendo as notas que o professor foi digitando. No ponto de interrogação, nós temos a legenda de todas as palavrinhas, né? As siglas que estão aparecendo ali em cima para o professor verificar. Acima desta tabela, vocês observem 4 ícones. Um que é o conselho de classe. O que é o conselho de classe? Hoje, se faz o conselho de classe, né? Geralmente no 4º bimestre se dá essa situação, e vamos ver assim, a Andressa tirou 6,5 na média final, ficou em recuperação. Só que a Andressa só vai ficar em geografia, ou história, ou matemática, ou qualquer disciplina. Mas a Andressa foi uma menina que se esforçou, ela entregou os trabalhos em dias, ela tem dificuldade, ela teve uma situação inusitada, parará, parará. Nós vamos aprovar a Andressa, ela não vai precisar ficar em recuperação. É uma decisão do conselho de classe, todos acataram, foi assinado, tudo bem, está tudo ok. O professor vem aqui e digita o 0,5 que ela precisa para ser aprovada. Então, a nota do conselho de classe é isso. Pós-conselho de classe, pode ser feito por bimestre? Vocês é que irão definir. É só no último bimestre? Vocês é que irão definir. Ó. O Luiz Felipe precisa de 2 pontos para não ficar em recuperação. Eu vou lá, confirmo, e o Luiz Felipe já não está mais em recuperação, porque os 2 pontos do conselho de classe foi dado e ele passou direto. Então, esse é um ponto que é o do ponto do conselho de classe. A nota de participação, que é o mais. Ah, mas vai ser obrigada a ter nota de participação? Não. Existem escolas que têm no seu projeto pedagógico que o professor, né, todos os professores têm que dar nota de participação. Ou só há alguns professores que dão nota de participação. Isso é uma escolha da escola ou do professor. Como tem alguns que dão, então a gente acrescentou aqui e fica a critério do professor que queira fazer ou queira dar essa nota. A impressora que vai imprimir o diário de classe, o professor assina e entrega para a EDA escola, né? Que é mais ou menos aquilo que vocês hoje já visualizam, mas pelas justificativas já citadas anteriormente. A média do bimestre, aqui já arredonda, a média das avaliações, que é o MA, vocês podem observar que ela não está arredondada, tem 8,25, tem 3,5, tem 8,20, 8,2. O sistema fará o arredondamento automático, na mesma proporção que hoje os professores fazem. 6,25, 6,5, 6,75, 7. Na mesma proporção. O professor não vai precisar mais chegar na máquina, calcular e ainda colocar no diário. Ele vai fazer automaticamente, respeitando o arredondamento que os professores já fazem na escola. A lupa, o professor clica
clicou, vai aparecer para ele só as notas que compõem a média. Ou seja, ele fez a recuperação paralela da avaliação 1, não vai aparecer aqui a avaliação 1, vai aparecer somente a recuperação paralela, que é a nota que substituiu aquela prova. Tá? A Andressa, na prova 1, ela tinha tirado 5, foi feita a recuperação paralela, ela tirou 7, então a nota substituída na avaliação 1 foi 7. Então, consta aqui a nota maior. E aqui a gente quer lembrar que não significa que os alunos que, durante o processo de avaliação, tiraram notas acima de 7, não necessitam fazer a recuperação paralela. A recuperação paralela é para todos. Ah, mas ele tirou 10, não tem problema. E na recuperação paralela ele tirou 8, sem problemas. Quando o professor for digitar a nota 8, nada vai acontecer porque ele já tirou 7 na avaliação. Então, ela não vai substituir, vai permanecer a nota anterior deste aluno. NT, nota de transferência. Ou seja, hoje a gente sabe a dificuldade dos AEs, da escola, do professor, em obter as notas anteriores desse aluno, mesmo vindo das nossas escolas. Então, aqui a gente quer fazer um pedido especial às assistentes de educação no momento da transferência, que antes de dar a transferência para a família ou para o responsável, que a AE verifique nesse sistema, no sistema professor online, se o professor tem as avaliações todas digitadas. Então, ele saiu da escola A, saiu aqui de Florianópolis e foi estudar em Maravilha. Se aqui em Florianópolis o professor fez as avaliações e digitou no sistema, quando Maravilha atender este aluno e matricular, automaticamente as notas de transferências vão junto pelo sistema. E daí vai aparecer automaticamente para o professor, lá no professor online, no NT, no diário de classe dele. Ele clica ali em cima, aparece esta telinha onde terá as avaliações que o aluno fez com as suas notas parciais. Ah, mas eu não quero usar. Não podemos desconsiderar o processo de aprendizagem desse aluno, de onde ele veio para onde ele foi. Ah, mas eu fiz 4 avaliações, ele trouxe 5. Cabe ao professor, de repente, pegar a nota menor e invalidar. Ah, mas eu fiz 5 avaliações, ele trouxe 4. O professor tem como fazer uma nova avaliação com ele ou qualquer outro tipo de situação para que ele não fique prejudicado. A orientação da secretaria é que essas notas sejam utilizadas. As crianças que não são, ou os adolescentes que não são da rede pública estadual, elas, quando virem, né, porque a gente sabe como que isso se dá, elas virão no papel e daí a AE vai entregar para o professor para ele poder fazer a digitação dessas avaliações lá no seu sistema, porque esse aluno, quando se matricula, já aparece para o professor no seu diário de classe. A nota das demais disciplinas, o professor terá a possibilidade de visualizar, professor, eu estou ruim só com o senhor, porque o senhor faz prova difícil, porque o senhor não explica direito, porque o senhor isso e aquilo. Então, então, será que tu estás abaixo da média só comigo? Então, ele vai verificar. O professor pode verificar por disciplina, ou as disciplinas que compõem a sua área, né? Ele pode olhar todos os alunos por disciplina, ou ele pode olhar cada aluno de todas as disciplinas. Aqui o próprio professor já terá uma possibilidade antes do conselho de classe de visualizar. Então, ele clica lá em cima do nome do aluno, né? E aparece a tela que mostra todas as notas de todas as avaliações de cada disciplina somente deste aluno. Tá? Então, aparece aqui
as notas que ele tem em matemática, em geografia, história, mas o professor não quer saber de todas, o professor só quer saber da área de matemática, química, física e biologia. Então, ele vai clicar um por um, uma disciplina cada um. Ou ele abre todas e se atenta somente àquelas disciplinas que ele quer. Aqui, quando ele clica sobre o nome do aluno, já aparece todas as disciplinas e todas as notas parciais do aluno. Ou ele pode usar essa tela, como ele pode ir lá no menu Diário Digital, e ali tem notas por turma e notas por aluno e notas das disciplinas. Ele pode tanto ir pelo campo anterior, como ir no menu Diário Digital e pesquisar. As faltas. As faltas, o professor poderá fazer faltas diárias ou mensais. O sistema está considerando que todo aluno é frequente. O sistema não vai considerar que o aluno é infrequente. Isso significa que o aluno tem 100% de frequência, ok? Mas o professor vai poder digitar a nota diariamente. Então, ele vai lá e coloca a falta. Como a gente considera que todo aluno é frequente, o professor só vai se ater a digitar a falta. Então, ele vai colocar ali uma falta, 2 faltas, 3 faltas. Se a falta for justificada, ele vai colocar que sim, né? Aqui, quero lembrar que nós já recebemos uma sugestão nesse período de apresentação do sistema, em que há nos SEDUPs 3 aulas, 4 aulas da mesma disciplina naquele dia. Então, aqui nós só tínhamos aberto para até 2 faltas, considerando que esse aluno só tem 2 aulas. Mas nos cursos técnicos ele tem uma outra configuração, então a gente vai ajeitar o sistema para poder ter mais de 2 faltas para os SEDUPs. Então, ele clicou, digitou a falta, aparece que as faltas foram atualizadas com sucesso para o aluno naquele dia. Ele dá um Enter, automaticamente aparece a falta registrada. Vamos à falta por mês. Na falta por mês, ela tem uma configuração diferenciada. O professor digita lá o mês de novembro, ou outubro, setembro, o mês em que ele está digitando. Trará as datas, excluindo os feriados e os finais de semana. E ele vai... Esses pontinhos significa que é frequência. Eles todos estão 100% de frequência. Aí o que ocorre? A Keila, no dia 6 de novembro, faltou. Era uma falta. O professor dá um clique, aparece uma falta. O professor dá 2 cliques, aparece a segunda, 2 faltas naquele dia. O terceiro clique, uma falta justificada. E o quarto clique, a segunda falta justificada. O último clique, aparece novamente a presença para esse aluno. Aqui, talvez, a questão das faltas talvez seja a nossa maior dificuldade do sistema. Nós já estamos estudando, junto com os analistas, para que essas faltas sejam registradas offline, para que em qualquer momento que o professor for usar a internet, ela carregue automaticamente e já esteja registrado. Mas talvez isso seja a nossa maior dificuldade para 2015. Temos essas 2 opções e vamos contar com sugestões para poder melhorar essa parte do sistema. Então, aqui vocês tiveram a apresentação do professor online. Teremos essa gravação no site da secretaria e a ajuda lá no sistema. Então, vamos mostrar um pouquinho do estudante online. O estudante online, assim como o professor entra com a sua matrícula, o aluno também entrará com a sua matrícula. Mas a senha dos alunos será a data de nascimento deles.
Nós vamos fazer um exemplo aqui para vocês. Como é a data de nascimento, não é nenhuma senha sigilosa, o mesmo código. Este fica personalizado, assim como o professor personaliza para o professor, o do aluno também aparece personalizado. Vamos começar pelo fim, também que é o ajuda, que é o manual, como tem do professor, tem o do estudante, que é o manual do estudante online, aonde terá todas as informações que o aluno vai precisar para acessar o sistema e para navegar no sistema. O Minha Escola é praticamente o mesmo menu que aparece para o professor, aqui com dois diferenciais. No Minha Turma, ele vai visualizar os alunos da turma com a data de nascimento, com exceção do ano, porque o ano, a data de nascimento é a senha, né? Então a gente ocultou o ano. A lista dos professores que são professores dele. Aqui, a partir do momento que o professor é substituído, aqui já aparece a substituição. Óbvio que terá que ser feito isso no SIGESC, a vaga já foi disponibilizada, o professor contratado já está no sistema, esse professor, aparecerá aqui esse professor já com a nova contratação. Arte, por exemplo, não tem. Não sei se foi agora ou ainda não foi contratado, então como a gente está nessa base de homologação, a gente não sabe explicar para vocês o que aconteceu. Atividades, que ele vai visualizar a agenda das tarefas e das avaliações que ele terá, que é o mesmo calendário que vocês já viram. Acompanhamento, que é o boletim, que são as notas e que futuramente nós já estamos trabalhando nisso. Aqui no acompanhamento, acreditamos que além das notas aparecerá os atendimentos feitos pela equipe pedagógica da escola, daqueles alunos que você chama o pai, chama a mãe, vai para o conselho tutelar, vai para a promotoria. Aqui terá um espaço para que as pessoas que atendem esses alunos ou esses pais possam fazer o registro e ficar arquivado no sistema, na vida escolar desse aluno, essas situações. Lembrando que ainda não há um casamento com o Apoia. Isso tudo a gente está preparando para o futuro. A gente só iniciou o sistema para que haja digitação de notas, aquilo que o professor faz. As demais situações virão posteriormente. Ele terá acesso à declaração de matrícula. Isso pode ser um facilitador para o AE, né? Quando o pai pode tirar em casa esse documento, mas ele só tem validade com o carimbo e a assinatura da escola e do AE da escola. Se o pai não tiver impressora, a escola continuará imprimindo. No entanto, ele já sai com todos os dados do aluno. O atestado de frequência é a mesma coisa, só que a escola só pode assinar e carimbar o atestado de frequência se for a família ou o responsável por aquele aluno que vai na escola solicitar a transferência ou o atestado de frequência. O aluno sozinho não tem essa autorização para pegar o atestado de frequência, porque o atestado de frequência geralmente ele serve para transferência ou para outra situação, mas é o professor, a família que vai ter que trabalhar isso, vai ter que levar isso para a escola carimbar. Ele também terá acesso ao histórico escolar, só para visualização, já existe uma marca d'água dizendo que não é um documento legal, não tem o cabeçalho, é só para o pai poder visualizar o histórico escolar do aluno. O Educação Online são vários itens, dicionários, museus, bibliotecas. Aqui a gente também aceita sugestões das escolas, poderão nos trazer. Esse é o do estudante online, em que o pai vai
também poder acessar. Então, a nossa sugestão para vocês é que, então agora, como o pai vai visualizar o boletim, as notas, a escola não precisa mais tirar boletim e não precisa mais fazer reunião de pais. Nada disso. Isto não isenta a escola de continuar fazendo reunião de pais, até para reunião de pais que vocês podem fazer inicialmente para mostrar o sistema, saber aonde que ele pode, o que ele vai poder visualizar a partir de 2015. O próprio sistema vai enviar uma carta para os pais com a senha e o login dos seus filhos. Isso será impresso na escola pelo AE. Isso está tudo dentro do SIGESC. E a escola também não vai se isentar de fazer a impressão do boletim, até porque nem todos nós ou todos os pais têm uma impressora em casa para fazer a impressão do boletim. O que o pai pode fazer em casa é visualizar. Se ele quiser uma cópia, a escola pode disponibilizar para ele. Se ele não optar por não querer, porque ele já visualiza no sistema, isso é uma opção de cada pai que vai ter esse acesso. Então, aqui a gente tem o do estudante online, que a gente também solicita que vocês apresentem aos alunos, mostrem para eles, digam para eles que eles podem ir mexendo, pode entrar, pode visualizar, pode navegar, tirar dúvidas e até enviar sugestões, como eu já disse anteriormente. O endereço do estudante online é estudanteonline.sed.sc.gov.br, porque, como já disse anteriormente, esse endereço aí da tela não é o endereço de vocês. Aqui sim, porque o aluno já entrou, é que o anterior não era o endereço de entrada, porque é na base de homologação. Mas o do estudante é o mesmo final do professor. O que muda é estudanteonline.sed.sc.gov.br e do professor, professoronline.sed.gov.br. Bem, isso é o que nós tínhamos para apresentar para vocês. Nós solicitamos a ajuda de vocês que estão nos assistindo para que cada um de vocês faça isso com as suas escolas, na medida em que vocês tiverem a oportunidade. As gerências podem organizar isso e auxiliar vocês por meio dos NTS. Lembrando que o material impresso de divulgação provavelmente irá no mês de janeiro, aonde para o estudante tem um flyer constando passo a passo de como ele acessará o sistema e um cartaz para cada escola na divulgação do professor online. Queremos agradecer o momento que vocês estiveram nos ouvindo, solicitar empenho de cada um de vocês para que sejamos atendidos nessa solicitação e que a partir de 2015 já iniciemos o ano com o estudante e o professor online. Provavelmente nós teremos uma nova formação somente para os coordenadores dos NTS, para que eles possam auxiliar as escolas nas dificuldades que tiverem. Mas acredito que o manual do professor online vai possibilitar a ele navegar no sistema sem grandes dúvidas. Agradecemos a todos, esperamos que tenhamos sucesso em 2015. Bom dia e até uma próxima oportunidade. Só mais um recadinho que nós acabamos esquecendo. O sistema será utilizado do 6º ao 9º ano e no ensino médio. O ensino fundamental séries iniciais somente a partir de 2016, que nós ainda estamos montando, uma vez que a sua avaliação é descritiva. E os SEJAs também não utilizarão o sistema, só a partir de 2016, para que a gente possa organizar essa especificidade do SEJA. Os SEDUPs do 6º ao 9º e no ensino médio já poderão utilizar a partir de 2015. Obrigada.